Nesta noite, eu quero saudar todos os meus irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio, meus irmãos, nós estarmos com vocês nesta noite de hoje, pelas redes sociais, né? Nós sabemos que enquanto nós tivermos com nossos cultos paralisados, nós vamos estar fazendo culto através das redes sociais, a única maneira que nós temos de conseguir falar a todos os meus queridos irmãos. E na noite de hoje nós vamos estar adorando a Deus com alguns louvores, né? Alguns grupos do departamento da igreja vão estar ouvindo a palavra pelo presidente da mocidade, o nosso irmão Denis, depois pelo líder adolescente, a nossa irmã Delma. Mas nós queremos orar a Deus, pedir ao Senhor, né, na abertura deste culto desta noite, que o Senhor venha presidir esta reunião nesta noite, que o Espírito de Deus possa falar no coração de todos os meus queridos irmãos. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Salvador Jesus Cristo, nesta noite nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de nós estarmos nesta noite na tua presença, meu Senhor Deus. Pedimos que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos em casa que estão nos ouvindo através, Senhor Deus, das redes sociais, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de operar, falar em cada coração, Senhor Deus, aonde tiver o enfermo, o Senhor visita, cura, sara, liberta para a tua glória e louvor do teu santo nome. Abençoa as famílias que em casa, meu Deus, estão reunidas com seus familiares, continua abençoando, e que nesta noite teu Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Ó Deus, nós te pedimos nesta noite, agradecido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aquele que reina para todos sempre. Amém, Jesus. Nós vamos ouvir agora as crianças da nossa igreja louvar ao Senhor com seu primeiro louvor. Colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia, pois o amor
Bíblia e vou cantar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá força pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. Derrube as muralhas na força do Senhor. Vem esvaziar, derramar toda a tua vida sobre essa nação. Da tua água, desejo tomar, vem me encher da tua glória. Vem esvaziar pra fazer um caminho cheio de bênçãos e unção pra brotar frutos prometidos a Deus. Este é o tempo de florescer e de brotar uma nova nação. Nação que adora e exalta a Deus, mais que palavras, um só coração. Muitos duvidarão, mas o Papai do Céu foi fiel com Noé. Ele profetizou a todos que do céu sobre toda a terra ele faria chover, faria chover. E os dias passaram, todos zombaram, não acreditavam em Noé. Mas Papai do céu, sua palavra ele fez ela. Subiu as zebrinhas, as girafinhas, de dois em dois os bichinhos subiram pra dentro da arca ficar, pra não se afogarem. E a chuva caiu, a terra inundou, e aquele povo que zombava a Deus se afogou. E a chuva caiu, a terra inundou, e aquele povo que zombava a Deus se afogou. E a chuva caiu, e a chuva caiu, Deus foi fiel, e a chuva caiu, e a chuva caiu, e a chuva caiu, Deus foi fiel, e a chuva caiu. Eu só te como Jeová, não há outro que eu conheça. Eu só te como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde ele está? Onde está seu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está seu Deus? Onde ele está? Onde está seu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Eu só te como Jeová, não há outro que eu conheça. Eu só te como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Nós ouvimos crianças louvar o Senhor nesta noite, né? Vamos agora
fazer a leitura oficial do nosso culto de ação de graça ao Senhor, que está registrado no livro de Isaías, capítulo 53, do versículo 1 ao 12, que diz assim a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como de um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelos transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca se fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou e o moelo, fazendo o enfermo, quando a sua alma se puseram por expiação do pecado. Viram a sua posteridade prolongar os seus dias, e bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu povo, o justo, justificará a muito, porque a iniquidade dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartiram ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Ele intercedeu por todos. E nesta noite, meus irmãos, nós temos lido a palavra de Deus. Agora nós vamos ouvir uma palavra pelo presidente da mocidade, nosso irmão Denison, né? Depois do irmão Denison, nós também estaremos ouvindo uma palavra pelo líder do departamento, da nossa irmã Idelma. Paz do Senhor, jovens Maranata, e a você que me assiste. Sou o líder de jovens da Igreja Assembleia de Deus em Ferrazópolis, Ministério São Bernardo do Campo. Diante do cenário que nós estamos vivendo, nós viemos aqui gravar esse vídeo devido às dúvidas e às incertezas, ao medo e pânico que surge aí no coração de muitos, né? Principalmente da nossa juventude cristã, né? E um cenário também que nós podemos dizer que é um alerta para o mundo, né? Nós não estamos tendo a possibilidade de poder estarmos na igreja, cultuar coletivamente ao Senhor, né? Nos reunirmos para expressar o nosso louvor a Deus. Eu queria trazer essa mensagem de reflexão, que a Igreja do Senhor Jesus, ela já passou por muitos momentos, né? A igreja, quando eu falo, não é igreja geográfica, não é igreja física, mas a igreja corpo de Cristo. Ela já passou por momentos muito difíceis, né? Alguns deles foram a Era Sombria,
né? Do período de 60 a 100 depois de Cristo, e também a Inquisição, né, levantada pelo Império Romano, e também de alguns países comunistas, né? Na atualidade há uma perseguição aberta, né, contra o povo de Deus, onde nossos irmãos em Cristo eles foram entregues à tortura, foram entregues às feras, foi entregue à morte de diversas formas, né? E diante do cenário que nós vivemos, né, pensando nesse antepassado nosso e com o presente, eu, na minha forma de pensar, nunca parei para analisar, né, e até mesmo ver, né, entender que nós viveríamos um tempo como esse, né, que as igrejas, né, agora as igrejas geográficas, as igrejas físicas, elas estariam com suas portas fechadas devido à letalidade de um vírus, né, que é esse coronavírus, né, chamado Covid-19, que surgiu aí na China, né. Então, refletindo na palavra de Deus, né, analisando a palavra de Deus, nós podemos ver no livro de Êxodos, quando Deus libertaria seu povo do Egito, né, o Israel, ali que estava há mais de 400 anos presos ali no Egito, o Senhor os libertaria. Nós podemos conjecturar, pressupor que o que estamos vivendo nada mais é que um sinal daquilo que Deus é, como Deus se mostrara no Egito, né? Daquilo que Deus é na sua essência. Quando nós falamos de essência, falamos da sua moralidade santa. E quando nós falamos também daquilo que Deus é no seu poder, quando nós falamos do seu poder, que Deus faz sem pedir conselho a ninguém, né? E olhando, né, como Deus agira com seus sinais, enviando as 10 pragas ali no Egito, olhando para os nossos dias, os sinais que o Senhor nos envia, predito até mesmo pelo Senhor Jesus lá em Mateus 24, versículo 27, nós podemos analisar que são nada mais do que os sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Para a igreja, o que vivemos é um alerta de que Jesus vem, e para o mundo, um iminente juízo, né, de que Jesus virá. Então, queria deixar para você, jovem, né, para você que é nosso irmão, amigo, querido em Cristo, né, que mesmo nós não estando, né, vindo ao templo, nós estamos impossibilitados de ver agora o espaço físico, o espaço geográfico, né? Nós não deixamos de ser templo do Espírito Santo de Deus, né? Mesmo nós deixando de servir no templo, nós não deixamos de ser servos do Senhor, nós continuamos a ser servos dele, né? Então, você permaneça com sua vida, como o Senhor Jesus Cristo nos orienta lá em Mateus também, capítulo 24, versículo 45, né, que para a sua vinda, bem-aventurado vai ser aquele que for achado assim, e assim como o texto fala de duas formas, de fidelidade e de prudência, né? Fidelidade é fazer jus, né, para aquilo que nós fomos chamados, né? E prudência é ver o perigo, né, que nós possamos cair. Então, jovem, diante do quadro, que seja apenas uma advertência para nós cristãos, e nós venhamos dizer, né, através desse sinal, de que Jesus vem, né? E se Jesus vem, nós devemos estar com nossas vidas
diante do altar do Senhor, as nossas vidas preparadas. Então não deixe, né, não se afaste das coisas de Deus, busque ao Senhor, né, na sua individualidade, mesmo muitas das vezes não tendo alguém ali para te ajudar, mas busque ao Senhor em oração, né? Nós estamos aí com uma proposta por uma de nossas jovens, que até alguns já saíram do grupo, né? E eu queria motivá-las que continuassem no grupo, que é a leitura da palavra de Deus e o propósito de oração, né? Mesmo na sua individualidade, ore ao Senhor, busque ao Senhor, porque quando Jesus vier, né, para a consumação dos seus propósitos, ele vai levar um povo santo, né, como diz lá em Tito, no capítulo 2, que Deus ele levará para si, né, preparou para si um povo zeloso, especial de boas obras. Que esse povo seja eu e você, e nós possamos dizer juntos, Maraná, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todo o departamento, aos adolescentes, neste momento que não estamos tendo o nosso culto presencial, mas estamos tendo nossos cultos nos lares, né, o que está sendo uma bênção, e creio também, né, que os adolescentes estão firmes em oração em casa, com seus propósitos, né, e nós esperamos que cada um continue colocando lá a sua fotinho com seu culto, ou um momento, uma gravação com o momento do culto, que é uma bênção. Enfim, esse é um momento que, assim, pegou a humanidade toda de surpresa. Eu, sinceramente, em todo o tempo, nunca imaginei que nós pudéssemos passar por isso. Nunca imaginei ver a igreja nessa condição, né? Nunca pensei assim, não vou poder ir à igreja, vou ter que ficar em casa, não posso cultuar a Deus. Então, olha só como que as coisas acontecem, né? E a gente é pego de surpresa, da mesma forma que vamos ser pegos de surpresa quando o Senhor vier. Então, por isso, precisamos realmente estar preparados. Então, adolescentes, o objetivo de estar gravando esse vídeo, na verdade, é para falar exatamente disso, de um momento de crise como esse. É um momento, assim, onde é uma crise global, né? E eu quero passar para vocês algo assim. Eu estava lendo aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, está escrito, né, que Josafá, ele teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. Ele teve medo quando ele soube, mesmo sendo rei de Judá, quando ele soube que estava sendo perseguido, que ia ser atacado, ele teve medo. E ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Mas ele era um homem comum, como nós. Mas era homem de comunhão com Deus. E ele começou a buscar mais ao Senhor. Então, nós precisamos saber, a primeira coisa que nós temos que saber nesse momento é reconhecer. A primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer as nossas fraquezas, os nossos medos, reconhecer que existe alguém acima de nós. De repente, nesse momento, a nação, em um modo geral, os governantes, tinham se esquecido disso, que havia alguém acima, né? Estávamos num momento tão terrível de um ameaçando o outro com guerra química e, de repente, aparece um outro inimigo inesperado, onde um olha para o outro e não sabe de onde vem. Então, há momentos em que Deus precisa se mostrar de uma forma em que o homem reconheça que não existe o maior, que o maior é o Senhor. Então, isso faz a gente temer e ver, por outro lado, assim, aquela certeza da nossa fé. Eu fico maravilhada nesse momento, eu costumo dizer até para o pessoal, olha, eu estou mais crente, porque a gente
ler a palavra do Senhor e ver o quanto nós podemos crer nela, porque é a palavra de Deus se cumprindo. Olha só, adolescente, tem um versículo aqui que eu fiquei meditando nele e falei, Senhor, que coisa tremenda. Ó, tá em Isaías 26:16. O Senhor, ó Senhor, na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Veja só, tantos grandes líderes, e vocês já pararam neste momento agora? Não tem o grande, é um ajudando o outro. Todos que estavam contra, agora um tem que ajudar o outro. Então, o que nós podemos ver? Que até aquele que os nossos olhos não alcançam, eles derramam sim a sua oração secreta ao Senhor, porque nós lutamos contra algo que não podemos ver. Queridos, há quem diz que neste momento os cristãos vão diminuir, vão perder a fé, vão esfriar. Não vão, porque houve momentos de crises em que o cristão era morto, proibido de lutar, falar a palavra de Deus, mas eles se reuniam em pequeno grupo e foi a hora em que o Senhor fez com que o povo mais crescesse em número, em fé. Então, neste momento, adolescente, em que nós estamos passando por isso, em que você está na sua casa, não está podendo ir para a igreja, aproveite para ligar, entrar em contato com seus amigos, por rede social, para falar o amor de Deus, para falar da salvação, que não importa do que vamos morrer, se é do vírus, se é dessa gripe, se é do coração, de um atropelamento. Não importa se a misericórdia de Deus vai nos alcançar nesse momento dessa pandemia que se alastra. O importante é saber que o maior amor de Deus, ele já demonstrou por nós, quando mandou Jesus ao Calvário para a salvação da nossa alma. O problema não é o coronavírus, é a condenação do inferno. Então nós precisamos fazer que as pessoas entendam isso. E que neste momento nós precisamos levar a todos essa palavra para que eles entendam que só o Espírito Santo nos consola nesse momento. Em momento de tanto conflito, de uma guerra tão terrível, onde não conseguimos ver o nosso inimigo, só o Espírito Santo pode nos consolar. Então, eu louvo a Deus. Se alguém disser, agora os cristãos estão com medo, estão fechando a porta, olha lá, em Isaías 26:20, está escrito assim, vai, pois, povo meu, entra no teu quarto e feche a tua porta sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Então, queridos, você não está sem fé. Você só precisa se reunir com os seus na sua casa, orar, continuar em comunhão, continuar passando a mensagem da cruz, até que a ira do Senhor passe. Amém? Deus abençoe a todos e leve a mensagem da cruz, que é o que nós precisamos fazer nesse momento. Amém? Agora nós vamos ouvir também a filha do evangelista, nosso irmão Jonas, também louvar o Senhor com seus louvores, né? E logo após a filha do irmão Jonas, nós estaremos ouvindo uma palavra pelo evangelista, nosso irmão Douglas, na noite de hoje também, falando das bênçãos, das grandezas do nosso Deus, a todos os meus queridos irmãos.
Cristo, a todos os irmãos e irmãs, em nome da nossa diretoria do Departamento de Missão, em nome do nosso pastor, eu quero aqui deixar uma palavra para todos que fazem parte de missão, né? Porque missão integra toda a igreja, as irmãs, os adolescentes, as crianças, os varões, enfim. Toda a igreja participa de missões, né? E eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus para a vossa meditação, que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Versículo 3: Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. E o versículo 12 diz: Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Em nome de Jesus Cristo, irmãos, eu sei que nós estamos passando um momento difícil, a qual nós nunca vivemos antes, aqui, né? Mas Deus está no controle de tudo. Ninguém vai perecer, né? E Paulo está escrevendo a Timóteo e dizendo para Timóteo que ele fortificasse na graça que é em Cristo Jesus. Que a nossa força não venha do homem, que a nossa força venha do Senhor. Nós ouvimos agora, acabamos de ouvir o evangelista Douglas, né? Agora nós vamos ouvir a nossa irmã Débora, ali do departamento infantil, também para falar a palavra de Deus, transmitir algo que ela tem da parte de Deus para nossas crianças e toda a igreja na noite de hoje. E logo em seguida nós estaremos ouvindo os músicos, também um dos nossos músicos, né? Louvando a Deus com alguns louvores da nossa harpa cristã. E logo após os músicos nós estaremos meditando na palavra de Deus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Fica atento ao culto de hoje para a glória de Deus. A paz do Senhor a todos. Bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Vamos louvar a Deus com um corinho bem conhecido de todos. Vamos lá? O que vieste fazer aqui? Eu vim adorar a Deus. O que vieste fazer aqui? Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar a Deus. E você aí na sua casa? Vamos cantar mais uma vez, rapidinho? Vamos lá? O que vieste fazer aqui? Eu vim adorar a Deus. O que vieste fazer aqui? Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar a Deus. Amém! Como é bom louvar a Deus. Crianças, mais um louvor para adorar a Deus? Eu sei que vocês conhecem. Aleluia, 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 glória a Jesus. Aleluia, 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 glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Ah, como é bom louvar a este Deus que tem nos dado vida. E nesta noite, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra em Eclesiastes, no capítulo 3 e no versículo 1. Quem conhece esse versículo? Ele é fácil, não é? Então vamos fazer a leitura dele? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É verdade, a Bíblia nos afirma que tudo tem o tempo determinado pelo Senhor. Sabe, crianças, esse tempo em que nós estamos nos nossos lares adorando a Deus é permissão de Deus.
Quando nós saímos para ir à igreja adorar a Deus, é permissão de Deus. Tudo é tempo dele, tudo é permissão dele. E nós não podemos nos entristecer. Nós temos que nos alegrar, porque é ele que tem cuidado de nós. Crianças, continue louvando a Deus em casa, fazendo o culto doméstico com a família, orando com o irmãozinho. Ajuda o papai e a mamãe, tá bom? E que esta semana seja de muitas bênçãos na sua casa, para a sua vida e para a sua família. Um grande beijo da tia Dé. Amados irmãos, nós lemos a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, aonde a leitura oficial do capítulo 53, nós vemos nesse texto sagrado o profeta Isaías, que foi um dos profetas, um dos maiores profetas da sua época. A palavra Isaías significa salvação do Senhor. Foi o maior profeta com ministério escrito. Ele exerceu o seu ministério em Judá durante o reinado de 4 reis, que é o rei Osias, Jotão, Acasias e Ezequias. Isaías provavelmente escreveu esse texto no ano 680 a 740 a.C., sendo contemporâneo de Oséias e Miqueias. E ceito que ele tenha morrido durante o reinado de Manassés e cortado pelo meio de uma serra elétrica. Está lá no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 37. Nesse período, Samaria foi tomada, Israel levado cativo e Judá invadida por Senaqueribe, rei da Síria. E nós vemos que Isaías
foi um dos profetas do Senhor, usado por Deus para transmitir a palavra de Deus ao povo, como nós hoje, que somos porta-voz de Deus na terra, também estamos transmitindo a palavra de Deus ao povo, à sua igreja e a todas as nações da terra. Todos nós somos porta-voz de Deus na terra. E na noite de hoje nós estamos meditando esse livro, que é muito importante descrever a vida da pessoa bendita de Jesus. E Isaías escreve, narra exatamente a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse capítulo 53. E nós vemos que Isaías narra a sua morte, ele fala da sua ressurreição, ele fala da sua ressurreição, da sua exaltação. O tema do capítulo 3 fala também da morte do servo inocente no lugar do culpado, e esse culpado nós sabemos que somos nós. Isaías narra que o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu no lugar de toda a humanidade, tendo em vista que Deus, olhando o céu, a terra, não viu sequer um justo para que pudesse livrar da condenação eterna. Foi necessário que o Filho de Deus descesse à terra e pagasse um alto preço, a sua própria vida, para que todos nós pudéssemos adquirir a vida eterna através de Jesus. Nesse texto nós vamos ver, meus irmãos, que o pecado é um vírus, pior do que o vírus do coronavírus, o Covid, como nós podemos dizer, 19. O pecado, nós vemos a ciência trabalhando, que isso é louvável, é muito importante nós ver todos os nossos governantes combatendo essa doença, esse vírus chamado coronavírus. E mais, o que Isaías trata nesse texto é que o pecado também é um vírus que contaminou toda a humanidade. Toda a humanidade foi contraída por essa doença chamada pecado, começando por uma pessoa, por um homem. Diz a Bíblia que por um homem entrou o pecado no mundo, e por esse homem todos nós fomos contaminados. Interessante, meus irmãos, que o pecado não tem vacina, não tem remédio, não tem ciência nenhuma deste mundo que consegue descobrir remédio para curar o homem enfermo na alma, no corpo e na alma. O homem que pecou, que transgrediu as leis de Deus, pecou contra o Senhor, foi cortado, foi caído, foi destituído. E agora o homem doente, o homem morto, que o pecado ele não só contamina, mas ele mata também o homem. Ele mata tanto fisicamente como ele mata espiritualmente. Isaías descreve porque Cristo Jesus veio ao mundo, e é interessante que ele começa a observar quem deu crédito à nossa pregação. Nós estamos vendo aí a palavra de Deus sendo pregada por todo mundo, por toda a humanidade, mas de fato, quem está crendo na palavra de Deus? Quantas pessoas nos dias atuais, em vez de crer, abraçar a fé em Cristo Jesus, zomba de nós, critica da igreja, zomba da palavra de Deus? Isaías faz uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou ao braço do Senhor? E ele começa a descrever todo o sofrimento da pessoa de Jesus na cruz do Calvário. Isaías começa a descrever o processo que Jesus passou na cruz do Calvário. Foi crucificado, foi preso, foi julgado, foi condenado à morte. Jesus morreu, mas Jesus não ficou preso no túmulo. Jesus ressuscitou, está vivo, e Ele está conosco na noite de hoje. Está na sua casa com a sua família, está com você, às vezes num leito do hospital, às vezes você que está em outro país, preso, sem poder sair. Jesus está com você, não desespera, clama por Ele. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, não só física, mas também espiritual. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que estava sobre Jesus trouxe para mim e para você a paz. Por isso que não é momento de nem eu e nem você entrar em desespero, porque nós sabemos que Jesus Cristo é a garantia de todos aqueles que nele confiam. E nós, meus irmãos,
Podemos acreditar na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele, Jesus, que morreu, foi crucificado, mas no terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e ele vive para toda a eternidade. E o profeta Isaías fala da humilhação da pessoa de Jesus, o servo sofredor. Jesus, como Senhor, se fez servo para servir eu e você, servir esta humanidade caída no pecado. Mas nem todos acreditam, nem todos dão crédito à palavra do Senhor. Mas, meus irmãos, nós estamos vendo a palavra de Deus revelando para nós tudo que nós estamos vendo no mundo de hoje. A palavra de Deus registra para nós que tudo isso é necessário. Sabe por quê? Porque Jesus veio ao mundo, e a Bíblia é clara quando escreve João capítulo 3, versículo 17 e 18, que a condenação é esta, que ele veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isso é prova, meus irmãos, da rejeição da humanidade ao Filho de Deus, aquele servo sofredor que foi crucificado, que tomou o nosso lugar de condenado. Jesus pegou o nosso lugar, a sentença que era para mim e você, Jesus tomou sobre ele. Isaías fala desse servo sofredor que foi condenado pelas autoridades romanas. Louvado seja Deus. E agora, Isaías também, ele mostra a expiação do servo sofredor. Ele mostra que o servo inocente morreu como sacrifício pelo pecado, tanto as enfermidades físicas, como escreve Mateus capítulo 8, versículo 17, como nossas transgressões foram tratadas pelo ministério do servo sofredor, como também Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24 e versículo 25. E aí nós vemos, meus irmãos, Jesus sofrendo, Jesus tomando as enfermidades, os problemas da humanidade, Jesus mostrando que Ele é um Deus misericordioso, perdoador. Mesmo o homem pecando, mesmo o homem transgredindo a lei de Deus, o Senhor Deus sempre está com as suas mãos estendidas, chamando o homem ao arrependimento. Mas de fato, quem vai dar crédito? Quem creu na mensagem do Senhor? Quem dá crédito à palavra de Deus? Reflita você em casa no que nós estamos falando esta noite. Louvado seja Deus. E aí nós vamos ver que Isaías mostra também que a sua mão e pés foram atravessadas por um prego. Está lá no Salmo 22, versículo 16, Lucas 24, 39 a 40. O seu lado também foi transpassado pela lança, por uma lança. Zacarias capítulo 12, versículo 10, João capítulo 19, versículo 31 ao 37, Apocalipse capítulo 1 e versículo 7, ele foi crucificado, como João escreve, no capítulo 12, 32 e 33, e capítulo 18, versículo 31, Jesus foi humilhado, como a Bíblia escreve, humilhado, como escreve em Deuteronômio capítulo 21, 22 e 23. Na cruz, Jesus Cristo foi esmagado pelo peso do fardo de nossos pecados, como o salmista expressa no Salmo 38, em versículo 4, porque Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, trouxe-nos, através dos nossos pecados, o sofrimento de Cristo, trouxe para nós a cura, trouxe a paz nossa com Deus, como Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele escreve, meus irmãos, a todos nós que o homem, ele não deve desesperar, porque através da esperança nós temos paz com Deus, nós somos justificados pelo Senhor, somos perdoados pelo Senhor, e por isso que nós hoje vivemos em paz, mesmo em calamidade que o mundo vive nela, mesmo
mesma tragédia que nós estamos vendo no mundo, a igreja, ela tem paz, ela desfruta da paz que Cristo deu. É uma paz, meus irmãos, que o mundo não conhece, porque o homem só descobre que essa paz é real quando ele entrega a sua vida a Jesus, o nosso Senhor. Então nós, como servos de Deus, nós desfrutamos da verdadeira paz que só Cristo Jesus pode produzir na humanidade. E aí nós vemos Isaías também escrevendo, meus irmãos, explicando para nós que o pecado não é apenas um fardo, mas também é uma enfermidade que só Deus pode curar. Como o salmista escreve no Salmo 103, versículo 3, ele mostra que somente Jesus, pois é Ele que perdoa os seus pecados e é Ele que cura as nossas enfermidades. Sobre a lei, a Bíblia diz que sobre a lei as ovelhas morriam pelo pastor, mas nesse texto nós vemos o contrário, é o pastor que morre pelas ovelhas. O bom pastor chamado Jesus morreu pelas suas ovelhas. Está lá escrito no Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 e versículo 18. Então nós vemos, meus irmãos, Jesus como nosso pastor, morrendo pela nossa ovelha. No tempo da lei era o contrário, eram as ovelhas que morriam no lugar do pastor. Mas a Bíblia ela mostra o contrário, que o bom pastor Jesus Cristo, ele deu a vida pelas suas ovelhas. E aí nós vemos o servo sofredor não tendo permissão para retrucar, mas foi submisso à vontade de seu Senhor, permaneceu calado diante de seus acusadores, bem como diante de seus algozes que o afligiam. Nós vemos que todos eles blasfemaram de Jesus quando estava na cruz, pendurado lá naquele madeiro. Nós vemos que a humanidade, aquele mesmo povo que dizia que amava Jesus, que estava disposto a seguir ele até o fim da sua vida, agora esse povo troca Jesus, o Filho de Deus, por um homem pecador chamado Barrabás. Preferiu que soltasse Barrabás e crucificasse o Filho de Deus. E lá na cruz Jesus foi blasfemado, Jesus foi esbofetizado pelos soldados romanos, Jesus foi perfurado o seu lado por uma lança dos romanos, mas diz a Bíblia que Jesus permaneceu calado. Ele, como cordeiro mudo diante dos seus acusadores, ele não abriu a sua boca. Louvado seja Deus. Cristo se calou diante de Caifás, como escreve Mateus capítulo 26, versículos 62 e 63, como sacerdote, também diante dos sacerdotes anciões, como escreve Mateus 27, 12, diante de Pilatos, Mateus 27, 14, nós vemos também João 19, 9, diante de Herodes, Lucas 23, 9, a Bíblia diz que não só isso, mas fizeram a coroa, como Jesus dizia rei, eles disseram rei, como rei, o rei merece uma coroa, mas tudo aquilo era debochando do Filho de Deus. Os reis usam coroa de ouro, mas a coroa que deram para o Filho de Deus foi uma coroa de espinho, meus irmãos. E diz a Bíblia que fizeram uma coroa de espinho e puseram na cabeça de Jesus. Louvado seja Ele, e escarnecia dele, zombava dele, crucificaram ele, mataram ele, mas nem a morte conseguiu reter Jesus na cruz do Calvário, meus irmãos. Jesus morreu, mas ele garantiu à sua igreja, aos discípulos e a todos os seus seguidores que no terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Jesus ressuscitou e ele está vivo para toda a eternidade. Isaías continua dizendo, mostrando a vivificação do servo e a satisfação do seu sacrifício, crucificado por mão de homens perversos, e a morte havia sido determinada de a intenção por Deus. Nós vemos aqui em Atos capítulo 2, versículo 23, 22 e 23, ele não ficou morto, mas ressuscitou. Deus
o exaltou soberanamente, como escreve Filipenses capítulo 2, versículo 8 e 10. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, e a Bíblia é muito clara que todos os joelhos se dobrarão diante dele naquele glorioso dia glorioso, esperado por toda a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os joelhos se dobrarão naquele dia perante o Senhor. Aí nós vemos, meus irmãos, também é inspirado pelo Espírito Santo. O apóstolo João registra as palavras do Senhor Jesus Cristo, e a vida eterna é esta, que conhecendo a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo de número 17, versículo de número 3, nós vemos, meus irmãos, João mostrando que a vida eterna é esta, que nós temos o único Jesus, é o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Deus enviasse ao mundo. Então, nesta noite, meus irmãos e amigos, reflita bem a palavra de Deus, observa a palavra de Deus. Jesus tudo isso sofreu por mim e por você na cruz do Calvário, e nesta noite eu deixo para você refletir. Pense bem, medita o quanto Deus te ama, o quanto Deus nos ama. Esse amor foi expressado na cruz do Calvário. A Bíblia, Paulo escreve nas suas cartas Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ou capítulo 8, versículo 5, que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus provou que nos ama, meus amados irmãos. Por isso, ficamos firmes, meus irmãos, a esse propósito de Deus, servimos a Deus fielmente, aguardando a bendita volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que breve Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Meus irmãos, nesta noite eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede transmitir a vocês a palavra de Deus na noite de hoje. Medita nesta palavra, reflita nessa palavra, medita no sofrimento de Jesus. Tudo isso Ele passou por mim e por você. O que nós estamos passando hoje não é nada em relação ao que Cristo Jesus padeceu por nós, e que Deus, através do seu Espírito Santo, possa, meus irmãos, expressar melhor no coração de cada um de vocês, e que Deus, na pessoa de Jesus, abençoe a todos, meus irmãos, na noite de hoje. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade nesta noite, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Nós vamos agradecer a Deus, né, irmãos, por este culto desta noite, orar ao Senhor pelo culto desta noite, pedindo que o Senhor abençoe você e a sua família, e aos amigos que estão alcançando nossa voz pelas redes sociais. Que Deus toque no seu coração. Pense no amor de Deus que Ele tem por você nesta vida. Enquanto você tiver vida, ainda há esperança para você. Oremos a Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, abençoa a todos, meus irmãos, abençoa as famílias que estão reunidas nas suas casas, ouvindo o culto desta noite, a pregação da Tua palavra, meu Deus. Abençoa Teus filhos, continuando graça, guardando a Tua igreja, a Tua presença, o temor do Senhor. Conserva Teus filhos, meu Deus, na Tua presença, e guarda cada um dos Teus filhos debaixo de Tuas mãos poderosas. Pai, nós Te pedimos nesta noite e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que reina para todos sempre. Amém. Vamos dar a bênção apostólica, meu irmão, curva a vossa cabeça. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com todos vocês, não só hoje, mas que seja para todos sempre. Que os filhos de Deus digam junto comigo, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.